vou entrar direto no assunto. Acho que a Claudinha fez uma introdução super boa a partir do seu da história, né? Então, eu vou falar um pouco, eu vou falar um pouco de uma pesquisa que eu comecei agora esse ano, e que é um percurso que vai desde a ocupação utopia e luta até a atualidade na ocupação aqui de Libertário. Então, qual que é a epígrafe dessa pesquisa toda? Assim, é assumir as lutas territoriais. O que quer dizer assumir separado? Quer dizer que a gente precisa assumir, a gente precisa tomar posse dessas lutas e tratar elas como significantes, importantes dentro da nossa luta. Essas lutas territoriais, as lutas de ocupação, mas também a gente precisa fazer elas pararem de sumir, né, das pautas do poder público, da academia, né, projetar contra o realismo capitalista, ou seja, aquele capitalismo que fala que é mais fácil acabar o mundo do que acabar o capitalismo, né? Isso é o realismo capitalista, para bem viver nas cidades, que é um conceito de bem viver que a gente vai tratar bastante nessa apresentação. Então aqui tem uma parte que é da minha pesquisa, que eu vou passar rapidamente, porque a apresentação vai ser um recorte disso aqui, tá? O que a gente vai ver dessa linha do tempo? A gente vai ver a ocupação em 2005, a ocupação que eu estou começando lá, na parte da esquerda. Depois a gente vai ver aqui a criação do primeiro projeto, do segundo projeto, que foi o construído, a criação da COPSUL, depois... Pode passar que tem uma outra que explica melhor isso. Aqui tem o resumo que a gente vai ver na apresentação, tá? A minha pesquisa é tudo aquilo, mas eu vou apresentar só isso, só essa parte aqui. Então a gente tem uma parte da COPSUL, que é importante, que é a cooperativa criada pelo Utopia Luta, que, enfim, teve uma série de projetos bem interessantes que desaguaram em outros projetos. E a ideia toda da apresentação é que a gente vai vendo como as ações que as pessoas tiveram enquanto estavam pensando no projeto, enquanto estavam pensando no território, foram se acumulando e foram mudando em acontecimentos. Tem muito conceito de acontecimento. Cada ponto que eu vou virar aqui vai ser um acontecimento que, a partir dali, as coisas foram diferentes. E a partir dali, a gente não podia mais voltar para trás. Como, por exemplo, a criação da COPSUL, a criação da rede de comunidades autogestionárias e depois o projeto da Orquídea Libertária. Pode passar. Vamos para a primeira sessão, que é a ocupação na Borges de Medeiros, Utopia e Luta. Vocês sabem onde fica a Utopia e Luta? Alguém não sabe onde fica a Utopia e Luta? Tá. Conhece a Borges de Medeiros ali na escadaria, no viaduto? Então é ali de cima. A gente tem aqui o viaduto, né? Qual que é o nome da escadaria? Tem 4 estações ali, né? Não lembro também. Mas é entre 2 prédios enormes. É um prédio que era do INSS, que foi construído em 43. Daí em 77 ele sofre modificações para receber uma clínica, Gnamps, né? E daí, a partir dos anos 90, ele fica fechado com essa configuração de clínica. Então, quando o pessoal do Utopia chega lá, o pessoal da GNLM chega para ocupar, em 2005, o Grande Fórum Social Mundial, o Grande Quinto Fórum, tem essa configuração lá dentro. Também tem uma série de pessoas que já estavam morando lá dentro, enfim. Então, aqui tem até uma notícia da época que o grupo faz invasão internacional, né? Tinha várias organizações de várias partes do mundo que ocuparam junto por conta do Fórum Social Mundial. Então, o nome é uma das histórias importantes, assim, né, que permanecem durante o tempo. Quando as pessoas ocuparam esse prédio, parecia uma utopia, as pessoas vindo da periferia, onde tem pouca infraestrutura, onde não tem asfalto, onde poucas vezes tem saneamento básico, muitas vezes não tem água, às vezes a luz é difícil. Chegar num lugar e ver tanta infraestrutura junta, tanta possibilidade junta, ver escola boa disponível, ver posto de saúde disponível. Então isso parecia uma utopia, só que essa utopia ela não podia se realizar sem a luta. Então virou um pouco essa coisa de utopia e luta, para a gente não ficar só na utopia, né?
era necessário superar essa precariedade que a exploração prende, né? A exploração prende as pessoas numa precariedade. Então, para a gente conseguir dar um passo além dessa precariedade, a gente precisa romper com a exploração e a opressão das rotinas brutais de trabalho, de reprodução, né? De cuidar de casa, de cuidar de filho, de família desestruturada, da reprodução da vida. Então, aqui, quando o pessoal começa a pensar no projeto, né, o que acontece? Eles falam, bom, a gente quer, dentro dessa nossa utopia, a gente quer espaços que sirvam a uma diversidade de famílias que a gente está vendo aqui dentro da ocupação. Então, não tem o pointer? Não tem? Tá, naquela primeira ali, na de cima, à esquerda, tá? São apartamentos de 2 quartos, com cozinha, banheiro, né? Então, seriam 4 apartamentos por andar, em 7 andares. Isso daria 28 unidades habitacionais. O que acontece? Eles contratam a arquiteta Clívia Espinosa, não fui eu que fiz esse projeto, tá? Esse projeto ficou muito legal, mas não foi eu que fiz, infelizmente. E eles contratam a arquiteta desenha isso que eles estavam pensando. Qual que é o próximo passo? Vamos procurar o financiamento para a gente conseguir transformar essa ocupação numa moradia digna que a gente sonha, né? E daí a Caixa fala, não, a gente não consegue fazer isso que vocês estão falando, porque cada unidade habitacional tem um valor que a gente dá, e para vocês conseguirem reformar esse prédio, eles têm que fazer 70 unidades, não 28. Né? Então, o que acontece? Daí isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz, isso aqui ninguém perguntou, tá? Foi uma brincadeira que eu fiz, ela ficaria entre 11 metros quadrados e 15 metros quadrados maior. Né? Ficaria uma experiência tipo essa aqui, assim, né? De moradia. Então o pessoal ficou louco, né? Desmobilizou, ficou louco, brigou, foi na Caixa, falou que ia jogar os móveis pela janela da Caixa, não sei o quê, até conseguirem uma audiência em Brasília. Pode passar. E daí em Brasília eles conseguiram acréscimos e conseguiram reverter essa situação e fazer uma coisa intermediária. Não ficou um sonho, mas também não ficou o que a Caixa falou que podia, né? Ficou uma coisa intermediária ali. Ficaram 42 unidades, conseguiram reformar o prédio todo e fazer uma série de outros programas, enfim, o Quilombo das Artes, que é um espaço cultural no térreo, a padaria, a serigrafia, que são na entrada, aqui é o Quilombo das Artes, aqui é a entrada principal do prédio, e aqui tem padaria, serigrafia, a lavanderia fica embaixo, e em cima tem um terraço que é uma horta hidropônica, que agora está desativada. Pode passar. Aqui o Marcelo Gottuso, que fez a dissertação dele sobre essa experiência, ele fez uma simulação dos móveis, para a gente ter uma ideia um pouco do espaço interno, como ficou, né? Aqui tem algumas fotos, a foto da obra pronta e a foto da já habitada. Então, a partir da experiência do Utopia, que não é a minha ênfase aqui, eu vou fazer uma apresentação mais aprofundada no próximo, eles fizeram algumas revisões do processo social deles, né? Eles viam que aconteceu um choque cultural entre o centro e a periferia. As pessoas que vieram para o centro romperam o laço com seus territórios originais e também não se adaptaram ao centro. Então ficou uma coisa esquisita que as pessoas nem assumiam o condomínio e nem faziam o trabalho de voltar e mobilizar as pessoas dos seus territórios de origem. Então o condomínio tinha que ser gerido a quente, tinha essa brincadeira, né? Porque os moradores demoraram ou não aderiram à proposta de gestão do prédio e alguns mesmos boicotaram, né, a proposta de gestão do prédio. Volta um pouquinho. E teve um terceiro problema fundamental, que foi a formação de lideranças, quer dizer, ficou se tentando substituir as pessoas, formar as pessoas para serem substituídas na gestão do prédio, mas isso estava muito difícil porque as pessoas
utilizavam os territórios, segundo eles, né? Isso não sou eu que estou falando, como trampolim político para outros espaços. Quer dizer, as pessoas iam para a utopia e daí moravam na utopia. Daí iam participar de um espaço político e falavam, eu sou da utopia luta. E as pessoas diziam, vamos deixar de falar mais, então, quem sabe? Não, é isso. Daí as pessoas faziam um pouco isso, né? Então, a questão da desconexão dos moradores com a proposta do território autônomo levou uma ideia de que faltavam propostas semelhantes para as pessoas se referenciarem no lado de fora da utopia, né? Que ficava tudo muito interno, muito doméstico as questões, e daí surgiu a ideia da rede de comunidades autogestionárias. Surgiu esse desejo por territórios abertos, que vem que daí eu estou cavando as relações para achar isso, né? O desejo por territórios abertos, que eles falam, tem muito a ver com a falta de espaço e com aquela desmobilização inicial que a Caixa, enfim, as leis do financeiro proporcionaram no início do projeto, né? O prédio seria, então, um bom espaço de formação, de alojamento, enfim, mas ele ainda não é bom para a moradia, apesar das pessoas estarem morando lá até hoje. E alguns desentendimentos com assessoria durante o projeto e durante a própria obra levaram a uma demanda de autonomia técnica por parte da Corpsul. E daí alguns princípios foram firmados nesse processo também, que vão ser depois princípios da rede de comunidades, que é liderar as mulheres da rotina de reprodução social. Enfim, ninguém tem dúvida de que as mulheres na nossa sociedade são sobrecarregadas quando trabalham fora e mais com trabalho doméstico ainda. Não depender de relações patronais, ou seja, a Corpsul serviria para a gente, para eles no caso, né? Teria um trabalho cooperativado, sem exploração do trabalho, e não depender exclusivamente do ensino formal, quer dizer, criar autoprogramas de formação para praxis. Então a gente vai ver a autocrítica dos resultados, que é a rede de comunidades autogestionárias e a volta da centralidade para a periferia. Então, qual era a ideia da rede de comunidades autogestionárias? Voltar para a periferia, basicamente. Então, precisava melhorar imediatamente a vida das pessoas da periferia, garantir a sobrevivência e formar para a resistência, e realizar ocupações, conquista de terra, projetos de novos territórios. O básico era a terra. Sem a terra, nada começava, né? Então, isso tem um correlato, assim, nas ideias, na ética, né? A melhoria das condições de vida precisa criar condições para o desenvolvimento humano integral. A resistência e a sobrevivência tem que ter elementos contra o capitalismo, contra o realismo capitalista. E toda a política de terras para a produção de moradia, educação, saúde, formar novas gerações de lutadores com plenas habilidades. E daí a rede fica formada assim, territórios coletivos. São os 3 GTs que funcionaram. Dessa parte aqui eu participei ativamente, né? Eu participava do GT de territórios, que era realizar o planejamento geográfico, arquitetônico da infraestrutura, de logística, sociocultural e de serviços demandados pelas comunidades sobre áreas de bens comuns. Pode passar, esses outros a gente vai deixar. Quanto tempo está, né? Quase verdade. Quase 15. Tá. Então, como que se realizava isso, né? A Corpsul era uma ferramenta, a cooperativa era uma ferramenta, criação do núcleo social, econômico e territórios dentro da cooperativa, né? Fazia parceria com organizações diversas, entrada de cidade, na época eu trabalhava na cidade, centro de assessoria de estudos urbanos, e a gente aderiu ao projeto e isso possibilitou recursos, né, para que a gente abrisse uma série de projetos. E essa terra de Livramento, a gente conheceu, a gente achou essa terra, ela já estava listada como patrimônio da União, né? A gente foi lá, eu fui lá, achei ela a partir da matrícula, mais ou menos, onde que estava, e consegui marcar ela, assim.
E ficou lá marcado. A gente fez isso em mais de 10 cidades, aí foram 12 no total. Então, o que acontecia? A Copsul coordenava os projetos territoriais e a cidade produzia os projetos. A gente ia para a arquitetura mesmo, né? Para o urbanismo, para a arquitetura, era o trabalho da cidade. Eu utilizava as terras da União, basicamente, e financiamento pela Minha Casa Minhas Identidades. Então, o principal resultado desse processo da rede foi, entre muitos, tá? Muitas parcerias e muitas terras, o principal foi o Orquídea Libertária, que daí foi projeto meu e de outras pessoas dentro do Cidade, junto com projetos de extensão aqui na UFS. Pode passar. Então a gente vai ver o Orquídea agora. O Orquídea fica em Gravataí, tá? Aqui é o centro de Gravataí, lá naquele pintinho no centro de Gravataí, o BR-290. E o Orquídea a gente vem do centro de Gravataí, passa por baixo da 290 e chega aqui, nesse terreninho aqui, pode passar. Aí está o terreno mais de perto. E aqui está a criança, que é um orgulho, vou dizer assim, é um orgulho. Tá? Então, o que aconteceu aí? A gente fez uma série, uma pena que não dá para ler essa tabela direito aqui, não tem como... Aqui, tá. Então, o que aconteceu aí? Como tinha essa ideia de território aberto e de 50 famílias, que era a ideia que vinha da utopia, né? O que aconteceu? Ele tinha esse terreno, e esse terreno tinha uma taxa de ocupação de 60%. Então, a gente podia ocupar 6 mil, quase 7 mil metros quadrados nesse terreno, com índice de aproveitamento de 1,2 e recuo de 4 metros, e altura máxima de 9 metros. O que a gente fez com a taxa de ocupação? A gente deixou, em vez de 60%, em 16%. O índice de aproveitamento, 0,3%. O EPAS a gente não tinha que, não era assim uma coisa dos arquitetos produzir cidade, adensamento e tal. Bom, agora no projeto vocês vão ver que isso nem sempre funciona assim, perfeitamente. Pode passar aqui. Não tem comércio no térreo, não tem prédios altos, não tem relação com a rua direito. Vamos ver o que aconteceu. Então, a gente começou o processo participativo de projeto no terreno. Então, a gente tinha uma relação com o movimento dos catadores de Gravataí e a gente levava as pessoas, futuras moradoras, para o terreno. Vou botar aqui, eu acho. E a gente levava essas pessoas para o terreno e fizemos alguns encontros de projeto. O que aconteceu? O primeiro encontro teve 2 passos. Né? O primeiro passo foi a gente fazer um acordo de auto-organização. Então, a gente tinha que expor a diferença entre a gente contratar uma construtora e a gente se auto-organizar para gerir a obra, fazer mutirão e tudo mais. Então, as pessoas aceitando esse acordo, o que a gente usava como argumento? Isso foi uma relação muito legal que a gente criou com a usina, Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado de São Paulo, que é uma assessoria que vem desde final dos anos 80. E a gente fez várias reuniões, eles passaram alguns PowerPoints para nós, que a gente aproveitou. Isso daqui é deles, tá? Isso daqui também. Então, o tamanho que as construtoras fazem, 40 metros quadrados. Se a gente não tem lucro, ou seja, a gente faz via cooperativa autogerido, a gente consegue botar até 10 metros quadrados a mais nas casas. Se a gente tem um trabalho de autoconstrução, a gente consegue economizar também esse montante e consegue mais 5 metros quadrados. Se a gente faz um bom projeto participativo que atenda bem as questões do terreno e das pessoas, a gente consegue economizar e também fazer casas de mais 5 metros quadrados. Então a gente aposta em casas maiores e vai para a organização. Daí, se a organização não dá certo, o que a gente faz? Pede suplemento de recursos, não tem jeito. Pode passar. Então era mais ou menos essa estratégia meio suicida, mas que deu até bastante certo.
E o passo 2, que era na mesma reunião, a gente levou um calhamaço de imagens de muitas tipologias habitacionais. Alô? De muitas tipologias habitacionais e fez 2 grupos. Nesses 2 grupos, as pessoas ficavam orientadas por nós, né? Elas ficavam vendo o que mais era interessante para elas, que elas mais gostavam, assim, criar um imaginário de projeto comum entre todos. O que acontecia? A gente falava conjunto habitacional. Umas pessoas pensavam na favela, outras pessoas pensavam no bloquinho, outras pessoas pensavam no espalhado. Então, a gente precisava ter uma imagem comum. A gente fez esses 2 grupos para as pessoas verem, entenderem o que elas queriam, elas mesmas entenderem o que elas queriam. E o que apareceu no final foi uma coisa muito parecida com uma favela, né? Que eram ruas curvas, que eram casas isoladas no terreno. E, enfim, então a gente deu essa abertura e agora a gente tinha que lidar com isso, né? Como é que a gente ia fazer. Depois o passo 3 foi a gente pegar essas casas de 60 metros quadrados, fazer umas maquetes do terreno, separar aqui a área de proteção ambiental, aqui está o terreno todo, né? Aqui está a área de proteção ambiental e tinha esse espaço aqui para colocar 50 casas. E daí as pessoas começaram, 2 grupos de novo, né? As pessoas começaram a colocar as casas, os 2 grupos aqui. Esse aqui é um dos grupos. A gente não está conseguindo fazer caber aqui, dá uma ajuda para nós, arquiteta, dá uma ajuda para nós. Quem trabalhava comigo era a Juliana Moroishi e o Felipe Baumbach. A Ju está trabalhando em São Paulo agora, o Felipe não sei o que está fazendo. Mas chamavam a gente e diziam assim, não está cabendo, o que a gente faz? Daí, não sei, é problema de vocês têm que... Foi 20 minutos já. Vocês têm que resolver porque a casa é de vocês, né? E daí as pessoas pensaram, a gente vai ter que tirar a gente do projeto, porque não vai caber 50 casas. E daí, quando a gente viu que estava indo para esse lado, né, a gente falou, não, olha só, o que acontece? A gente bota uma casinha em cima da outra. Vocês já viram isso acontecer muitas vezes, né? O que acontece? Fica muito ruim se a gente faz isso. Daí, não fica muito ruim, quem sabe a gente testa. Daí apareceram essas 2 alternativas aqui. Que é a solução do empilhamento, né? Pode passar. Daí a gente conseguiu fazer esse empilhamento, conseguiu fazer caber, né? Junto com uma área de produção e um centro comunitário. E daí a gente veio aqui para a Utopia para conhecer os apartamentos e fazer mais uma oficina agora de projeto das casas. Como é que a gente ia projetar as casas, né? A gente fez móveizinhos de papel em escala, né? E fez as portinhas de EVA, paredinha de EVA, janela de EVA. Aqui tem as janelas, se vocês olharem bem, tem um vermelhinho aqui assim, né? Então largou tudo isso em cima da mesa e daí fizemos 3 grupos e cada um de nós orientou um grupo. Então as propostas que foram aparecendo foi a gente configura a sala, bota aqui o balcão, bota a cozinha, ajeita o quarto, o banheiro, não sei o que. No final a gente bota as paredes em volta e esse foi o processo de projeto das casas, né? Então, o que aconteceu é que apareceram 2 plantas que tinham relações muito parecidas pelo tamanho e pela... Aqui está aparecendo só uma, tá? E daí a gente fez uma revisão para isso poder ser adaptado no terreno que a gente tinha, né? Que é essa revisão 1.3, que já é a 3ª revisão lá que a gente estava trabalhando há, sei lá, uma semana já. Pode passar. Então, daí no passo 5, que foi no 4º encontro, a gente apresentou 3 alternativas de implantação e fez a discussão. Aí apareceram muitas coisas interessantes, assim, que era, as pessoas queriam ter a liberdade de soltar as crianças no território, não se preocupar com atropelamentos, com roubo, com não sei o que, mas ao mesmo tempo queriam que o carro ficasse na garagem, na casa, né?
E daí, se a gente botasse garagem para todo mundo, a gente não ia ter terreno de novo, entendeu? Daí, o que a gente fez? Foi discutindo até que o presidente da cooperativa dos catadores, que era para quem a gente estava fazendo essa proposta, ele falou assim, bom, quem sabe se a cooperativa disponibiliza um carro, e daí vocês não precisam ter cada um o seu carro, a gente pode usar, porque as pessoas, elas não tinham carro nenhum, elas não tinham geladeira, muitas delas, elas não tinham máquina de lavar, e daí quando aparecia a possibilidade de ter, todas queriam ter a sua, e daí a proposta era que tivesse uma lavanderia coletiva, e a gente tentando conduzir isso naquele paradigma de arquiteto educador, assim, né? Então, tem várias épocas de assessorias técnicas. Tem uma época que é do arquiteto educador, que começa lá no governo Erundina, em São Paulo, nos mutirões, e que daí era uma coisa muito de técnica, e muito de criar técnicas populares, e de educar as pessoas para executar as próprias casas. Né? Então a gente trouxe um pouco isso para fazer essas discussões, mas não só para isso, porque daí aparecia, tipo assim, no projeto da casa, alguém falou assim, aqui o balcãozinho americano vai ficar muito tri, porque daí que acontece? A patroa fica ali daquele lado, e eu fico aqui tomando uma cervejinha, a patroa cozinhando, e daí a mulherada, assim, né? Tá, já estou entendendo tudo, assim, já estava armado o barraco, assim, né? E aqui também a gente foi conversando, dizendo, bom, quem sabe a gente tira os carros de dentro da zona onde as crianças vão ficar, quem sabe a gente cria um espaço de os carros entram por aqui, fazem toda a volta, estacionam aqui. Aqui no meio ficou uma horta mandala, assim, bonita, né? Pode passar, né? Daí a gente criou a discussão dos núcleos de gestão, que era, por exemplo, quando configuravam um espaço, assim, mais ou menos todos configuraram um espaço assim, né? A gente tem um núcleo de gestão, que é reunião de condomínio, não vai todo mundo. Daí isso vira um inferno, né? Vai um representante por núcleo de gestão, que é responsável pelo lixo, pelo gás, enfim, por uma série de coisas que são da vida cotidiana ali. Já falei de tudo, pode passar. E daí a gente fez uma assembleia de aprovação, a gente apresentou a proposta final, desenhada, né, num anteprojeto, e tivemos a aprovação de todos, assim, foi fantástico, foram o pessoal do projeto de extensão, o professor João Rovati, que apresentou o projeto, eu fiquei tirando foto em volta ali, então foi muito legal todo o processo, pode passar. E também a gente fez para as pessoas, como a gente sabia que ia rodar, as pessoas não iam ficar até o fim, muitas delas, e que iam entrar novas, a gente fez um caderno de projeto que explicava todo esse processo que a gente tinha feito, e cada pessoa que chegava nova, ela ganha hoje ainda um caderno de projeto, pelo menos era para ser assim, não sei se está acontecendo porque eu estou meio ausente agora. Então aqui, e depois que a gente fez todo esse processo, eu tenho um caderno de projeto que eu posso mostrar para vocês depois, e depois de todo esse processo participativo, então veio o projeto executivo, e daí, cara, assim, é um ano de desenho, detalhamento, aprovação de prefeitura, é uma loucura, é trabalho assim, tipo, 12 horas por dia, pode passar. Aqui a gente tem os blocos, né, como eles ficaram, a gente tem o projeto de sinalização, tem o topográfico, pode passar mais um, planilha de áreas. Aqui eu peguei o centro comunitário aqui, como ficou o detalhamento dele, pode passar. Centro comunitário de novo. Eu peguei um dos blocos, assim, para vocês terem uma ideia do trabalho que deu só um bloco. Vamos passar as pranchas, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, isso. Só um bloco. Fora os detalhamentos de acesso, de telhado, de planta de caixa d'água. E daí a gente conseguiu fazer casas, né? 4 tipos de casa, que a gente chama de casa sobre casa, que ficaram muito parecidas com aquele primeiro projeto do Utopia.
Então, essa relaçãozinha ainda estou escavando para saber como é que ela acontece, assim, né? Daí aqui são os 4 tipos, as 4 tipologias que são rebatíveis, algumas outras são componíveis lateralmente, e aqui estão a maneira que elas aparecem aí. E ficaram casas grandes de 60 metros quadrados, que era a proposta original. E deu certo, com pouca suplementação de recursos, pode passar. Aqui é como está hoje, né? Ali naquela área central. Teve várias mudanças no projeto durante a construção, né? E naquela área central ali, eles fizeram um galpãozinho que é, antes de ficar pronto o centro comunitário, que é desse lado aqui à direita, aqui acontecia tudo, né? Agora virou um guarda-lenha, ali um fogão a lenha, e na parte mais de cima ali a horta já funciona bastante, assim, bem uma agroflorestinha, tem mamão crescendo, tem milho, na época de milho, tem couve, pimentão, etc. Pode passar. E daí depois vem essa coisa do ecomunitarismo, né? O ecomunitarismo, ele é tipo uma parte abstrata daquela parte da rede de comunidades autogestionárias. E daí o pessoal usa o ecomunitarismo como um guia da ação transformadora cotidiana para que não se perca o rumo e não se gire em círculos. Mas eu, particularmente, acho que ele é muito mais um enigma prático, certo? Muito mais um enigma do que uma coisa que seja um guia. Pode passar mais um. Concluindo, então, é o enigma que cada um de nós, individual e coletivamente, deve resolver para resistir e propor em um mundo em crise climática e governado pelo realismo capitalista. O que diz o quilombo, o que diz a aldeia, o que diz a cultura revolucionária, libertária, negra, originária, periférica. Eu acho que o enigma tem muito a ver com isso, pelas características. Eu não pude tratar de todos os temas, mas para mim esse enigma que a utopia e que esse percurso de utopia até o Orquídea traz tem muito a ver com isso. A gente vive na cidade, que a gente tem essas experiências que não são revolucionárias, que são ou que são ou não são, mas a gente tem tem a crise climática para lidar. Então, vocês estão vendo que a maneira com que eu falo já é enrolada, porque realmente é um rolo isso para mim. Eu não sei como trazer isso para a cidade, eu não sei se isso pode trazer para a cidade de alguma forma, mas eles falam disso, entendeu? E o que significa projetar para bem viver nas cidades. Mais ou menos essa é a conclusão que eu queria trazer.